Bom dia, tudo bem? Eu sou a Luciana do Ateliê Ninho de Afeto. Então, antes da gente começar a nossa bonequinha, que é a Julinha, eu quero explicar uma coisinha para vocês. A Julinha, ela foi desenvolvida utilizando o mesmo corpo base da Clara, que é essa boneca aqui da nossa coleção Pequenos Afetos. Por isso, nessa aula, eu vou ensinar todos os detalhes que tornam a Julinha única. O que é? O vestidinho, cabelo, o chapéuzinho e o rostinho, que eu utilizei um transfer. Se você ainda não tem o projeto completo da Clara, com todos os moldes do corpo, os braços, a cabeça, o link vai estar disponível na descrição do vídeo. Agora vamos colocar a mão na massa e confeccionar a nossa Julinha. Então eu quero deixar isso muito bem claro. Um grande abraço e vamos fazer a Julinha. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu já dei uma explicaçãozinha antes de como vai funcionar esse projeto, essa nova bonequinha, né? Que é a Julinha, que é da nossa coleção, ó, Pequenos Afetos, certo? Então, aí depois vocês dão uma olhadinha no vídeo onde eu vou explicar, eu expliquei, aliás, como que vai funcionar agora. Mas primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou a Luciana, sou bonequeira, sou artesã, amo o que eu faço, sou, vamos dizer assim, mãe, esposa, filha, dona de casa, tudo que vocês puderem imaginar numa pessoa só sou eu, como a maioria das mulheres, né? Eu tenho esse canal onde eu ensino a fazer bonecas de pano e eu tô muito feliz, né? Porque tá todo mundo buscando fazer alguma coisa com as mãos. Então, isso é uma grande terapia que ajuda muita gente, né? Então, hoje a gente vai fazer a Julinha, que é uma boneca temática, eu quase não faço, né? Bonecas assim, temáticas são muito poucas, mas essa eu resolvi fazer porque eu comprei esses chapéuzinhos, ó, de palha na internet, aí me deu a ideia, eu falei assim, vou fazer uma bonequinha pequenininha e vou pôr esse chapéuzinho. Então, aí saiu a ideia da Julinha. Eu já tinha o molde, o projeto da Clara, falei assim, eu vou fazer uma de um projeto da Julinha. Aqui, então, vocês vão perceber que o vestido, ele é todo embabadado, ó. Ele tem 3 babados. Ele tem esse babadinho pequeno, tem esse maior aqui, um pouquinho maior, e tem a base, certo? Então, é com o tecido que vocês têm aí na casa de vocês, tá? Então, essa eu vou fazer num estilo assim, mais candy colors, né? Não tão assim caipira, mas vai ser meio caipira. Então, eu vou usar um tecido que vai ser o meu tecido base, né? Que vai ser para o peito do vestido e para a base de baixo do vestido, que seria essa base maior aqui, ó, que é onde a Clara tem a sua renda, todo o seu vestidinho, né? Então, eu vou usar um poá, né, no rosa, olha que bonito. E vou usar para fazer os babados um xadrezinho no azul e um outro no rosinha, tá bom? Então, nós vamos começar fazendo a parte de cima do vestido. Eu não vou fazer a boneca, porque a boneca é a mesma base do corpo da Clara, que já tem aula aqui no YouTube, beleza? Então, eu vou fazer o corpo do vestido e a saia de baixo, a maior, né? Que seria essa parte aqui, ó, todinha no poá, tá? No poazinho rosa. Ah, mas misturar poá com xadrez, gente, fica top. Aqui tá, ó. Você tá vendo? Ó? Aqui é um poá, ele é mais ou menos num tom do nude, ó.
Então, ele tá bem sobreposto, ó, e fica bonito. Então, a gente precisa perder o medo de querer misturar a estampa. Claro que uma tem que conversar com a outra, certo? Eu adorei esse negócio de conversar, que a Lady Del Bel fala, assim, que as estampas, elas têm que se conversarem. Então, as estampas, elas têm que se conversarem, certo? Não interessa se ela é poá, se não é, elas têm que conversar uma com a outra. Então, eu vou usar esse poazinho aqui, ó, que ele é bem clarinho, e para saia vai ser o azul e o xadrezinho, combinado? No rosa. Então, eu vou tirar o molde do peito do vestido e a saia de baixo, que isso daí já tem no projeto da Clara, né, que aí eu expliquei já logo no começo do vídeo de como vai funcionar isso daí, tá bom? Aí as medidas para os outros babados eu vou passar para vocês, combinado? Então, bora lá, vamos começar. Olha, então eu baixei a câmera, então eu vou pegar o meu molde do peito do vestido, eu vou tirar aqui, que é igual a gente fez com a Clara, certo? Então, molde do vestido, do peito, né, do vestidinho. Se quiser colocar uma rendinha na manga, coloca. Se não quiser, não coloca. Aí faz uma barrinha dupla, tá? Eu sempre ponho. Então, eu gosto de pôr. Então, eu tirei o molde do peito. Aí, eu vou tirar o revel. E é todo aquele material que a gente já usa, viu, gente? Caneta fantasma, o ferro de passar roupa, para depois você tirar todas essas marquinhas de caneta. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar no risco o revel, vou cortar aqui, certo? Eu só deixo essas duas partes aqui, ó, que é aquele Vzinho, ó, que forma a cava. A cava não, não é a cava. Que forma embaixo do braço da boneca, a manga, tá? Então, eu corto embaixo, corto as laterais aqui, aqui na manga, ponho a renda e vou colocar o revel. Combinado? Bom, ó, eu tirei o peito, né, do vestido, ó. Esse aqui é o avesso. Então, eu pego o meu revel, eu coloco no direito. Se o seu tecido tiver alguma estampa, né, alguma coisa, vocês vejam o sentido do revel para não cortar a estampa, tá? Que isso já aconteceu comigo já. Então, eu coloco o direito do meu revel com o direito do meu tecido. Acerto, né? Deixo ele bem certinho, ó. Alfineto e eu vou costurar. Eu dou mais ou menos, ó, meio pezinho de máquina aqui, ó. Eu ponho meio pezinho em cima desse risco, costuro ele todo no risco e volto aqui e desço. Retrocesso no começo, retrocesso no final, bem em cima do risco, tá? Aí depois a gente vai cortar em volta e dar piques aqui na parte redonda, certo? Então, isso é tranquilo. Retrocesso, meio pé de máquina, chegou aqui, vai no risco, volta, meio pezinho, volta, retrocesso. Recorto aqui no meio e aqui no meio da gola. E dou piques aqui porque é forma arredondada. Combinado? Então, ó, eu costurei, né? Que nem eu falei pra vocês. Já aproveitei, já coloquei até a renda. Então, aí eu venho, ó,
e corto aqui bem nesse risco aqui. Não precisa ser uma coisa assim perfeita, só não pode cortar costura. Sempre assim, ó, em cantinho, eu faço transversal, que fica mais bonito depois, a hora que virar, ele fica mais fácil. Não descostura tanto, tá? Aí eu venho com uma tesourinha pequena, porque a peça é pequenininha. Então, aí eu retiro toda aqui. E aqui eu corto. E aí eu vou dando piques, ó. Toda nessa parte arredondada. E aí eu vou jogar para trás o revel, ó, tá vendo? Aí se eu vou com a tesoura, ó, como eu dei aquele cortinho transversal, o biquinho, ó, fica mais bonitinho. Aí eu venho aqui, jogo também para dentro o revel. Igualzinho de todas as outras bonequinhas que a gente fez. Da Moranguinho, da Clara, tá? E aí eu vou jogar tudo para dentro, ó. Joguei. Aí eu dou uma acertada, né? Na costura. Mesmo dando os piques, às vezes pode ficar essas ranhurinhas. Então, é só você fazer dar uma volta, fazer assim, circular, ó, que ela assenta. Aí que bonitinha. Retira toda a linha, que eu acho que eu devo ter toque, porque não é possível isso. Junto. E vou costurar aqui, ó, nesse vezinho aqui, tá? Não esqueçam de alfinetar para não dançar o tecido, né? E vou costurar aqui, ó, e do outro lado também, junto. E vou costurar aqui e aqui. Aí vai ficar o revel solto, né? Só que aí a gente pega e faz igual nós fizemos com a Clara, né? Ó, junta, costura aqui, para ficar todas as costuras para dentro. E costuro aqui. Acerto aqui, ó, e vou costurar aqui, ó. O tamanho da costura do revel vai ser o tamanho dessa cava aqui, ó. O tamanho dessa parte aqui, tá? Aí, se não tiver, aí vocês, a hora que vocês forem costurar aqui a cava, forem costurar a manga, a costura do meu revel, ó, é esse tamanho aqui, ó. Tá? Se não tiver assim, marcado, tudo certinho, for reto, aí vocês medem com a fita métrica ou com alguma régua, que vai ser o tamanho da costura que vocês vão ter no revel. Combinado? Então, eu só vou lá costurar o revel e já vou desvirar o peito, porque isso daqui não tem mistério nenhum. Ele tá na aula da Clara, tudo bem explicadinho, bonitinho. Tá certo? Ah, deixa eu falar uma coisa. Se vocês não fazem parte do grupo do WhatsApp, do Ateliê Ninho de Afeto, eu vou deixar o link aqui, porque às vezes eu dou aula assim com molde gratuito, e aí eu disponibilizo lá no grupo o molde, tá? Então, eu vou deixar o link do molde, o link do grupo do Ateliê Ninho de Afeto, tá? É um grupo fechado, só eu que posto, não tem negócio de bom dia, boa tarde, boa noite, não tem nada. Então, é só quando eu mando molde gratuito, aviso que tem aula, alguma coisa assim.
tá bom? Aí eu vou lá, vou costurar o revel e já vou trazer o peito pronto, pra gente poder fazer a parte da saia. A parte maior da saia, que é a do vestido da Clara, que é essa parte aqui, ó. Isso daí, para quem adquiriu o molde, já vai ter, tá? Eu só vou dar a metragem, a medida dos dois babados, que é do vestido da Julinha. Combinado? Ó, então costurei, aí vou cortar. Gente, eu tô usando a tesourinha menor porque a peça é pequena, viu? Se a peça fosse grande, ia ser a tesoura maior, tá? Então, aqui eu dou um pique, ó, todo lugar que forma esses vezinhos, eu dou um piquezinho. Mesmo assim, ainda fica meio... Ó, tá vendo? Então, eu dei o pique aqui. Aqui, deixa eu tirar essas linhas, porque vocês sabem que a Luciana tem toque, né? Então, aqui eu vou cortar também, ó. Eu não corto muito próximo da costura, para não ter problema de desfiar, viu, gente? Então, cortem assim, dando meio centímetro. Ó, então, todos os piquezinhos. E aí, eu vou desvirar a manga. Aí, eu já jogo o revel pra dentro, ó. Tá vendo? Vou jogar ele aqui pra dentro, ó. Vou desvirar essa manga. E jogo o revel. Como ela é uma boneca decorativa, não tem necessidade de deixar o revel solto, né? Então, se quiser passar uma costura para deixar ele tudo certo, tudo presinho na hora de for prender as saias, pode deixar, tá? Fica até mais fácil. Eu vou fazer isso, vou passar só uma costura aqui, ó, de segurança, tá vendo? Mesmo dando pique, ó, ele fica meio zoado. Então, o que que a gente faz? A gente faz um baila comigo aqui, ó, que aí a costura já assenta. Então, aí vai de gosto. Então, eu só vou passar uma costura aqui de segurança, só para esse negócio não ficar zanzando, porque como ela é uma boneca decorativa, então não tem necessidade de eu fazer ponto invisível na parte de dentro do vestido. Agora, se for uma boneca que é para criança, que vai brincar, que vai tirar o vestidinho, tudo, aí eu aconselho a costurar a saia só na parte da frente, ó, deixar o revel fora e depois aí dobra, né, e faz o ponto invisível, combinado? Então, eu só vou lá passar uma costura aqui, ó, de segurança, só para prender isso daqui não me dá BO para depois, a hora que eu for costurar a saia, e eu volto aqui com vocês pra gente fazer os babadinhos da saia da nossa Julinha Candy Colors. Mas é caipira. Olha, então eu prendi, tá? Ele tá todo presinho, bonitinho, para não me dar problema. Então, a parte de baixo do vestido, aí vocês têm no projeto. Então, nós vamos para primeira faixa, que é essa aqui, ó, que seria o marrom claro, tá? Ela mede 8 por 50. Essa faixa aqui, ó. Não, apaga isso daí. Ela mede 5 por 50, essa daqui. Essa daqui, ela é 8 por 50.
tá? Então, ó, nós vamos fazer essa primeira faixa, que ela é 5 por 50, e essa outra faixa aqui, que ela é 8 por 50, para dar esse efeito aqui, ó, tá bom? Então, nós vamos pegar vou pegar o meu tecidinho xadrez. Aconselho vocês a cortarem, para quem tiver, tá? Placa de corte, que fica mais bonito. Como vocês sabem que eu amo isso aqui, ó, essas nervurinhas aqui, esse rasgadinho, então eu deixei, ó, vocês percebem que aqui eu deixei ele rasgadinho, ó. Então, eu vou deixar essa parte aqui rasgadinha e vou tirar 5 por 50 desse rosinha, e do azul eu vou tirar 8 por 50, tá bom? E da faixa maior, que é a da base, né? Que vocês têm lá no projeto da Clara, combinado? Gente, então eu tirei a faixa azul no tamanho de 5 por 50 centímetros, né? Deixei esse desfiadinho embaixo. Aí eu tirei a faixa rosa no xadrezinho, ó, que lindo. Esse aqui é lá do Ateliê Coração de Pano. Também deixei desfiadinho. E o poazinho, eu tive que fazer uma emenda porque ele não tinha, né? Mas como ela é minha, então, ó, tá? Eu deixei um desfiado. Aí, eu gosto do desfiado. Se você quiser, você pega uma renda, eu vou pegar essa daqui de tule, porque é a que eu tenho no tamanho. Vocês sabem que a gente tem apego, né, às nossas coisas. Eu tenho apego às minhas rendas. É difícil de eu usar minhas rendas. Então, aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa renda aqui, ela tem, eu vou ver quantos centímetros ela tem. Ó, eu vou medir com vocês. Ela tem, a gente já mediu ela, é a da Clara. Ela tem 5 centímetros, né, de largura. Então, eu quero que apareça as ondinhas, né? Então, eu ponho aqui, ó. Então, aí eu vou pegar e vou medir, ó, daqui até aqui. Quantos centímetros eu preciso deixar subir para ficar com aquelas ondinhas? Ah, eu preciso costurar ela com 4 centímetros. Então, tá. Então, eu vou subir do final daqui da barra 4 centímetros, tá? Aí, se for uma renda que nem essa daqui que eu coloquei, ó, na Julinha, ela tem 3 centímetros de largura, se eu não me engano. É, 3,5 mais ou menos. Então, aí, o que eu fiz? Eu subi 4. Então, da barra, eu tive que fazer a barra, porque não tinha desfiadinho. Da barra até aqui, eu subi 4 centímetros para poder costurar ela e ela ficar... Subi 4 não, subi 3. Subi 3 centímetros, para ela poder ficar com o aspecto assim de... com as ondinhas, né? Então, essa daqui, ela tem 5, então eu vou subir 4 centímetros. Por quê? Porque eu sei que as ondinhas vai ficar aqui para fora. Para quem gosta, para quem não gosta, aí costura aqui normal, certo? Aí eu vou colocar essa daqui em cima, ó. Estão vendo? Se eu fosse costurar aqui, ó. Essa daqui vai cobrir, ó. E aí, o de cima vai vir aqui. Então, ele vai ficar assim em 3 camadas, tá? Aí, aqui tem 5 por 50, o azul,
Esse xadrezinho rosa tem 8 por 50 e esse daqui tá no projeto da Clara, tá? Então, eu só vou passar uma linha aqui, eu sempre faço com a caneta fantasma, que fica mais fácil, que é aonde eu vou costurar, combinado? Então, é só isso, eu vou subir daqui a aqui, eu vou subir 4 centímetros, tá bom? Então, é só isso que eu vou fazer. Aqui, ó, como eu tive que fazer essa emenda, caso vocês precisem, abram a costura, que fica mais fácil. Vocês pegam a mesa, ou a mesa da máquina, qualquer coisa, para quem não tiver o vincador, eu tenho, mas não uso, e passa na mesa aqui, certo? Faz isso aqui, ele vinca, ó. Ou passa um ferro, só para abrir a costura e ficar mais fácil para costurar, tá bom? Então, eu vou lá, vou pegar, eu vou colocar a renda, aí eu vou vir com vocês explicar como que nós vamos fazer para juntar todos esses babadinhos junto. Certo, gente? Gente, ó, coloquei a renda, ó, de tule, passei, tá? Então, agora vem a parte, assim, mais desafiadora. Foi um parto. Eu vou pegar a tira rosa e vou pôr ela aqui, ó, bem em cima, certo? E vou acertando ela, ó. Acerto. Aí, acertei. Aí eu pego e vou alfinetar para ela não ficar saracoteando no tecido. Espera aí que eu vou pegar lá o alfineteiro. Agora eu vou alfinetar. Ó, então eu alfineto. Não precisa alfinetar muito, não. Só para ela não zanzar. Tá? Acerta, fica bem bonitinho. Hoje tá gostoso para mexer com ferro de passar roupa. A minha filha falou que tá gostoso para pôr o ferro na mão. Eu falei, realmente. Principalmente quando você lava a louça. Então, aí pego e ponho aqui. Eu não sei na cidade de vocês. Mas depois vocês me dizem aí nos comentários do vídeo de onde vocês são. Porque aqui em Marília tá um frio que, pelo amor de Deus. Aí eu vou pôr a parte azul. Tá? Ponho a parte azul. Essa parte aqui, ó, o final, vocês... Aqui, ó, ficou um menor, outro maior, vocês não se preocupem, porque ela é uma boneca decorativa, então ali, a hora que a gente for prender o vestido no peito, essa saia no peito, ele vai sumir, porque a gente vai ficar para dentro, aí vai dar o acabamento, ou com overlock, ou com a tesoura de escalope, ou com a tesoura de picote, ou com zigue-zague, aí corta um pouquinho, né? Para tirar o excesso. E prendo com alfinete, tá? Gente, essa parte aqui foi uma luta que parecia que eu tava guerreando com a nave do Império do filme do Star Wars, porque foi uma luta. Cada artesã faz de um jeito, cada bonequeira faz de um jeito. Ou pega e põe, faz maior e põe aqui embaixo e faz o babadinho, joga para frente e tal. Essa parte aqui, por ela ser mais assim complicada na parte de puxar o tecido, de puxar o franzido, mas também depois fica mais fácil, porque você coloca tudo junto, ó, e não tem emenda, tá vendo? Só tem as linhas, ó, e não tem emenda, né? Então, elas estão todas presas no corpinho da boneca. Aqui também, ó, tá tudo presa, no corpinho não, no peito do vestido dela. Então, para isso, para fazer isso aqui, vai ter que usar a linha de poliamida. Não tem jeito. Vão ter que achar ou comprar pela internet, vai ter que usar a linha de poliamida em cima. Porque como ela é uma linha mais resistente, ela vai ficar mais fácil, vai ficar menos difícil para puxar, tá? A linha normal de costura não dá, ela arrebenta, tem que ser essa. A linha de poliamida,
eu já falei e falo, a gente só usa na parte de cima, no cone ou no carretel de linha, tá? Só na parte de cima, na bobina não, tá bom? Então eu vou lá na máquina, vou passar 2 franzidos com o maior ponto que eu tenho, desculpa, gente, que é o 5, que eu acredito que no de vocês também seja. Vou passar no 5 para eu puxar aqui com vocês. Vocês vão ver que mesmo com a linha de poliamida é difícil, mas o resultado eu achei melhor do que passar com fazer o babado, aumentar e tal. Eu fiz desse jeito, não gostei a hora que eu tava fazendo os testes. Falei assim, não, vou fazer desse jeito. Apesar de ser mais difícil, mas o resultado é melhor. Combinado? Então, eu vou trocar a linha da máquina, vou pôr a linha de poliamida, 2 costuras, que fica mais bonito o franzido, 2 costuras e vou puxar, tá? Outra coisa que foi difícil. Lembra que eu falei, quando é coisa pequena pode dar o retrocesso. Não dei, tá? Não dá o retrocesso no começo, nesse caso aqui. Eu dei, eu sofri. Então, não dá. Então, eu falei, a hora que eu for dar aula tem que pôr isso. Não deem o retrocesso no começo. Vai direto, igual se fosse uma boneca grande. Beleza? Ó, passei a linha, coloquei uma mais, um pouquinho mais escura. É que a que eu tenho muito escura, ela é muito grossa, tá? Então, eu vou puxar, né? Eu puxo a de cima, que é a linha mais forte. Eu tiro um ponto, apesar de que esse aqui nem vai precisar, ó, porque como foi o começo da costura, tiro os alfinetes primeiro, viu, gente? Confiro se tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto. Aqui eu vou precisar, ó, aqui eu tiro um ponto, ó. Eu puxo a linha só para poder puxar ela. E vou puxar. Tô falando para vocês que é uma guerra nas estrelas isso aqui. Aí você tem que ir indo, ó. E vou franzindo até... Por isso que eu falo que tem que ser a de poliamida. Ainda mesmo assim, às vezes ela arrebenta. Eu vou franzir ela até o tamanho do peito do vestido. Ó, é difícil, mas o resultado fica muito mais bonito. Bom, eu acho. Agora, se vocês quiserem fazer, cada uma tem o seu jeito. Eu fiz assim porque eu falei assim, não tem emenda, não tem nada, que pra mim ficou mais bonito. Falo pra vocês, olha, isso daqui depois fala que bonequeira não faz atividade física. Vai puxar franzido. Triplo. Pra vocês verem como é que é, né? Ó, por que que eu falei pra não deixar, para não dar o retrocesso? Porque fica mais fácil. Eu dei o retrocesso, gente, vocês não imaginam o sufoco que foi. Mas foi um sufoco que eu falei, meu Deus do céu. E a gente vai indo, ó. Segura e puxa. Aí essas coisas aqui a gente vai cortando, ó. Esses fiapos de linha, corta, porque isso aqui só atrapalha.
Acha difícil fazer assim? Faz do jeito que vocês estão acostumados a fazer, tá? Eu fiz assim porque eu achei que ficou melhor. E aí eu vou medir, ó, meu peito, eu coloco aqui na ponta, ó. Aí eu vou pôr um alfinetinho aqui, só para eu medir ele. E vou pôr e vou medindo, ó. Certo? Aí eu vou medindo, porque eu sei que esse peito aqui é do tamanho da boneca. Então, ó, aí eu teria que fazer mais. Então, só que o que eu faço? Como eu sei que não vai dar, eu vou o máximo que eu puder. Tá? Ó, que bonito que ficou. Tá vendo, ó? Então, aí o que que eu faço? Eu vou medindo, ó, no peito dela. Se já deu, eu mando bala. Não fico puxando muito até dar tudo. Aí eu vou fazendo o quê? Eu vou alfinetando. Eu alfineto, eu costumo costurar na parte do franzido, que pra mim é mais fácil depois. Aí eu alfineto aqui. Gente, pelo amor de Deus, cuidado para não costurar a manga, tá? Deixa a manga sempre aqui, ó. Eu já peguei a manga, ó. Então, aí vai pondo os alfinetes e cuidado para não pegar a manga. Vai pondo, vai distribuindo, ó. E aí eu sei que o meu peitinho, ele vai vir até aqui, ó. Então, essa partezinha aqui eu descarto, porque não tem necessidade. Ah, gente, isso aqui não é sofrimento. Ai, porque tem que ficar do mesmo tamanho. Não, se deu o peito do vestido da boneca, que é a circunferência dela, vai na circunferência mesmo e descarta aquele ali. Isso aqui você usa para alguma outra bonequinha. Agora, se você conseguiu ir até o fim, vai. Aquela ali eu não consegui. Agora, se quer fazer como você está acostumado a fazer, a saia embabadada, manda bala, faz. E eu vou costurar, tá? Aí aumenta, diminui, né, o ponto da máquina. Tudo aquilo lá vai acertando, vai devagarzinho e vai costurando. Tá bom? Aí eu vou trazer, ó, ficou certinho, ó. Então, aí eu sei que aqui é a circunferência total dela. Ela é todo isso daqui, ó. Então, aqui já deu meu vestidinho, tá? Então, essa parte aqui eu posso descartar. Se deixa ela até você terminar, mede na boneca e aí depois você vai descartar e fechar o vestido, beleza? Então, agora eu vou lá, vou acertando aqui, ó. Cuidado para não costurar a manga. Vou acertando e vou costurando, ó. Tá? Só isso, mais nada. O que é difícil é franzir. Agora, se você tá acostumada a franzir, colocar o babado na parte da base, depois jogar ele para frente, aí fazer o outro babado por cima, faz do jeito que você tá acostumado a fazer. Eu fiz assim porque mesmo franzindo ser mais difícil, eu achei que o resultado ficou melhor, porque não tem as emendas, né, dos babadinhos, você tem que pôr uma renda, alguma coisa para finalizar, tá bom? Eu achei assim que ficou mais fácil, embora o franzido seja mais difícil, tá?
Então, eu vou lá, volto com vocês aqui para mostrar para vocês como que ficou e fechar o vestido e o vestidinho tá pronto. Combinado? Gente, olha que bonitinho que ficou. Olha que graça. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar a linha do franzido, né? Que eu não tô enxergando mais nada. Então, eu vou tirar a linha do franzido, deixa eu pegar, vou pegar o desmanchador lá que fica mais fácil, ó. Que bonitinho que ficou. Ai, que gracinha. A nossa caipirinha Candy Colors, ó, que graça. E vocês veem, ó, que não tem emenda, viu? Ah, é mais difícil para puxar? É, mas não tem emenda nenhuma, ó. Que gracinha que ficou. Eu só vou lá pegar o desmanchador para puxar o franzido. Porque se eu for puxar... Deixa eu ver se dá para tirar aqui. Dá. Ó. Então, aí eu pego e vou puxando, ó. Vou com a cabecinha da agulha mesmo, ó. E vou tirando. Deixa eu ver se já dá. Não. Ele tá tão franzidinho que não dá nem pra puxar direito. E vai tirando, limpa o trabalho, deixa ele bonito. Então, ó, é só tirar o franzido, tirar a linha que franziu, tá? Gente, eu tiro as duas, mesmo que eu só vá fazer o ponto invisível atrás, eu tiro. Eu não sei por quê, mas eu tiro. Eu acho que fica mais bonito o trabalho. Sei lá, mania. Tá? Então, eu vou lá, eu vou tirar o franzido, aí eu vou vir aqui e vou dar um toque para vocês com relação a isso aqui, ó, para não andar na hora que a gente for juntar. Gente, eu fui lá na máquina para tirar o franzido, por quê? Porque minha máquina tem aquela luz de máquina, além da luz da máquina mesmo, ela tem uma luzinha, né, que vocês já devem ter visto na internet, que fica assim, então, senão eu não enxergo. Ó, eu tirei a linha, olha que bonitinho, tá vendo? E aí, o que que eu vou fazer? Para essa parte aqui, desculpa, não andar, vocês vão passar meio pezinho de máquina aqui, ó, tá vendo? Juntando isso daqui. Então, vou passar meio pezinho de máquina aqui e meio pezinho de máquina aqui. E aí, a hora que eu for costurar, não tem problema dele ficar zanzando e dá pra ficar certinho, ó. Tá vendo? O marronzinho claro com claro, o escuro com escuro e a rendinha com a renda, tá? Então, passa meio pezinho, só para uma segurança, e aí você pega e costura, normal, beleza? Então, eu vou lá fazer isso e volto aqui para mostrar para vocês, antes de eu finalizar. Ó, eu passei, ó, um pezinho de máquina, ó, meio pezinho de máquina, quer dizer, tá vendo? Então, eu juntei tudo. Aí, o que que eu faço? Aí, eu pego, vou juntar, ó, peitinho com peitinho. Faço essa junção aqui. E vou juntando as partes de baixo. Tá? E alfineto. Vou alfinetar aqui em cima, ó. Ó, onde eu alfinetei, tá vendo? Aí, eu vou alfinetar aqui, ó, que é a parte do azul. Alfineto. E aqui embaixo. E vou, ó, tudo alfinetadinho, tá vendo? E vou passar uma costura aqui, tá? No pé de máquina mesmo. Deixa eu só tirar essa linha, porque vocês sabem que a professora de vocês, que a dona Luciana, tem toque, né?
certo aqui. E aqui. Ó. Tá? E vou passar uma costura aqui fechando o vestido. Por quê? Porque é uma boneca de decoração. Eu não vou ficar tirando a roupa dela, nem nada. Eu não vou mexer com ela. Ela vai ficar lá bonitinha, sentadinha, enfeitando a mesa, numa festa junina, ou o que for, né? Se fosse uma boneca para brincar, aí é outra coisa. Deixa eu tirar esses fiapos aqui. Uma coisa que eu detesto, minha próxima aquisição vai ser uma máquina de overlock, porque, pelo amor de Deus, uma fiapeira, tá? Então, eu só vou passar uma costura aqui e o vestidinho tá pronto. Ó, passei a costura, vou tirar os alfinetes, pego a minha tesoura de escalope, se eu não tiver, pega a tesoura de picote, se eu não tiver, tira um pouco do excesso e passa um zigue-zague. Ah, você não tem overlock, ótimo! Passa overlock. E ó, passei a tesoura de picote, vou desvirar. E meu vestidinho tá pronto. Ai, que bonitinho! Ai, que gracinha que ele ficou. Tá vendo? A parte do franzido, gente, quando vocês forem costurar, joga tudo pra cima, tá? Fica ele pra cima que fica melhor, tá bom? Então, o nosso vestidinho tá pronto. Amanhã a gente vai fazer o rostinho, que vai ser com um transfer ou estampicrie, né? Que é o que o coração de pano vende, tá? E aí a gente vai aprender, eu vou mostrar para vocês como eu faço, tá bom? Porque aí cada um tem o seu jeito de fazer o transfer. Eu faço desse jeito que eu achei que fica mais fácil e pega melhor e não fica tão difícil de tirar. Aí eu vou mostrar para vocês como eu faço, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, não esqueçam, a medida da faixa pequena, que é essa azul, é 5 por 50. A rosa xadrezinha é 8 por 50 e a de baixo é a medida que tá no projeto da Clara, tá bom? Um beijo enorme e até amanhã que a gente vai fazer o rostinho, o cabelinho e finalizar ela, que ela é super rapidinha. Um beijão, fiquem com Deus e uma ótima quinta-feira para todas nós, num tempinho que dá vontade só de ficar assistindo filme e comendo pipoca. Beijo!